Boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um Skillo Cast. Este é o episódio número 10. Eu sou o vosso anfitrião, Skillo. Comigo tenho os meus co-anfitriões, Mahjon Nick. E Taitor. Olá! E como vocês podem perceber, eu só lá foi tipo. E como vocês podem perceber, nós estamos a gravar um Skillo Cast à moda antiga, old school. Porquê? Por causa do coronavírus, é verdade. Nós estamos todos separados mais uma vez. Eu estou na Madeira, o Mahjon também está na Madeira, mas está cumprindo quarentena da mesma maneira que eu, e o Ricardo está preso, literalmente no quarto dele, no Porto. Tu que estás aí mesmo na frontline, Ricardo, queres falar um pouco sobre a experiência de estar em quarentena dentro de um quarto? Ora bem, isto é assim, está nas frontlines. Isto é um negócio que as pessoas não têm noção. Como vocês podem reparar, ele também ficou com o sotaque do Porto, estando tanto tempo em quarentena. Epá, é assim, na minha experiência, que é tanto como a de toda a gente que anda aqui no Porto a fazer quarentena e em Portugal, e já. Mas a minha experiência é o seguinte: tendo em conta que não pertenço a um grupo de risco, não me preocupo demasiado, né? Preocupo-me em não sair de casa, porque mesmo que tenha e não me faça mal, posso propagar a pessoas a quem faz mal, isso tudo, etc, etc. Só que o que me faz mais confusão é, por exemplo, a faculdade fechou, vi-me deparado com a decisão que eu tive de tomar, que é não ir para a Madeira enquanto não soubesse que estava tudo bem comigo, porque não queria arriscar trazer isto para lá para a minha família, ou seja, logo que fosse, mesmo, por mais pequena que fosse a probabilidade, não era algo que eu não queria arriscar. Entretanto, estou aqui fechado no meu quarto no Porto, longe da minha família e isso tudo, mas para além disso, eu até tenho tentado aguentar bem. Há quantos dias é que estás mesmo já Há quase uma semana. em quarentena? Há quase uma semana já? Sim, Okay. porque a faculdade fechou quarta-feira passada, se não me engano, e já faz quase uma semana direitinho até. E quanto a ti, João, como é que estás a ver tudo isto a acontecer? Repara, eu vi Lisboa também é uma cidade que está extremamente afetada, isto tal como um crescimento exponencial da doença, e inclusive, aliás, eu estou cá na Madeira porque para todos os efeitos, com a obrigatória, né, e com o risco da doença continuar a crescer exponencialmente, a Madeira decidiu, portanto, aplicar um estado de quarentena obrigatória aos que chegam. E como eu queria passar a Páscoa com a minha família e em particular com a minha mãe, porque também estava junto com a minha mãe lá em Lisboa, a minha mãe precisava de voltar para a Madeira e eu, como é óbvio, vim com ela para lhe dar apoio e portanto, para ela não se preocupar comigo à distância. Mas lá em Lisboa também estive em quarentena. Aliás, eu tenho estado mais tempo fechado em casa do que necessariamente em qualquer outro tipo de circunstância. E diz-me uma coisa, desde que voltaste para a Madeira, obviamente estás agora em quarentena obrigatória, queres-me falar um pouco sobre isso? Eu acho que só passou o quê? 2 dias? Sim. Eu cheguei na segunda-feira de madrugada, portanto, tecnicamente agora é o segundo dia, ou menos de 48 horas. Mas, portanto, como tinha referido, a Madeira está a aplicar uma quarentena obrigatória domiciliária, a 14 dias, que é, portanto, o tempo necessário para se manifestarem sintomas e para o próprio vírus, portanto, ir, entre aspas, desaparecendo. Dito isto, portanto, a circunstância, como tinha dito, é mesmo essa, é mesmo de quarentena, de consciência social, portanto, de evitar a propagação do vírus, porque, como o Ricardo tinha dito e disse bem, apesar de nós não sermos a faixa etária que mais sofre, portanto, do coronavírus, do Covid-19, para todos os efeitos nós podemos ser portadores e isso é um risco também para os outros e há que ter um pouco de civismo e de consciência cívica, né? E não ir para a praia, como muitas pessoas estão a fazer, e em espaços, portanto, de propagação. Muito bem. Eu aqui, falando do meu caso, portanto, sempre permaneci na Madeira, portanto, estive a ver em primeira mão todas as decisões e a vivê-las também. Logicamente, eu e a minha companheira a Tânia estamos aqui já em quarentena, não é?
não obrigatória, mas obviamente por nossa decisão, porque ainda não chegou a essa fase da quarentena obrigatória. Aliás, daqui a umas horas o nosso presidente irá declarar o estado de emergência, na qual existem toda uma série de medidas a ser tomadas para precaver toda esta situação da propagação do vírus. A Tânia estava a trabalhar num shopping, entretanto, felizmente, a empresa na qual ela trabalhava já decidiu fechar as portas já ontem, e então, mesmo de qualquer das maneiras, mesmo que o shopping permaneça aberto, ela continua aqui. E eu acho que isso é melhor, até deixa-me mais tranquilo saber que ela está aqui comigo e não lá fora, correndo certos riscos, não é? Porque há uma das coisas aqui que eu não sei se vocês, entretanto, viveram um continente, mas aqui nós temos vivido uma completa falta de senso por parte dos turistas, e era essa a situação pela qual eu estava mais apreensivo e mais preocupado da Tânia estar a trabalhar num shopping, porque eles não têm noção mesmo das coisas e estão completamente despreocupados. Não. Pois. Aliás, tanto a Madeira, portanto, para todos os efeitos, depende muito do turismo. Nós recebemos vagas e vagas e vagas de turistas, melhor dizendo, e para todos os efeitos têm, digamos, que nível de risco de infecção e de propagação do vírus, é preciso ter muito mais cuidado. Mas cidades também como Lisboa, que também são muito turísticas, também têm esse problema. Eu, inclusive, quando estive em Lisboa, portanto, semana passada, estava a seguir as notícias e, de facto, não só os residentes podem ter certos comportamentos de risco, como, por exemplo, irem para o bairro alto, irem para Carcavelos, para a praia, né? Como também cá é preciso ter essa consciência, essa preocupação em conter o máximo possível. É por isso que eu sou a favor e subscrevo a quarentena obrigatória e o isolamento social e o distanciamento social, assim chamado. O pior disto tudo também é um bocado, é que, por exemplo, há cerca de 2 ou 3 dias atrás, que se descobriu que afinal o vírus consegue sobreviver cerca de 72 horas em superfícies de metal e algumas outras superfícies, e até 3 horas em gotículas suspensas no ar. Ou seja, este vírus não só é extremamente contagioso, como consegue sobreviver em várias superfícies durante imenso tempo. Ou seja, pode estar em qualquer lado, basta uma pessoa tocar numa porta e ficar lá durante 3 dias, toca, ou então vai à rua e sem querer toca numa certa infectada e depois toca na roupa e lava as mãos a seguir, não é? Mas não sabe que agora tem a roupa contagiada, a mão passa pela roupa, depois vai passar a mão na boca, pensando que já lavei, não há problema, e pronto, lá fica mais uma infecção. E é que existem tantas maneiras de serem afetados por este vírus, que é ridículo. E isto já não tem muito a ver com isto, mas sinceramente é algo surreal uma pessoa estar a passar por esta situação, no sentido de que, por exemplo, ir ao supermercado agora, uma pessoa parece que está num filme pós-apocalíptico. Completamente. É muito estranho. O maior problema deste vírus e a grande preocupação que está havendo no mundo, porque ainda há pessoas que pensam que isto é tudo um overreaction e não sei o quê, mas realmente a taxa de mortalidade é relativamente baixa. O pior é que a taxa de infecção, não é? É o chamado taxa de ataque. A taxa de ataque é altíssima. O problema é mesmo este. E as pessoas ainda não compreenderam que isto é mesmo grave em todos os níveis. Aliás, nós já estamos a sentir um pouco toda a realidade e tudo aquilo que aliás, acho que é importante. Desculpa interromper. Acho que é importante, se calhar, explicarmos então, porque isto não é o primeiro tipo de coronavírus. Os coronavírus, aliás, portanto, são uma família de vírus que provocam infecções nas pessoas. Exatamente. E este caso específico do Covid-19, portanto, atua sobre o sistema respiratório e, inclusive, num caso mais grave, pode provocar pneumonia. E é muito parecido com a gripe. Portanto, até mesmo o próprio, digamos, despiste da doença, do vírus, é extremamente difícil. E como disseram bem, realmente isto é um cenário quase pós-apocalíptico, porque, apesar de não ser o primeiro coronavírus, apesar de existirem vírus parecidos como o SARS-CoV, aliás, se não me engano, houve 2 tipos de coronavírus. O SARS-CoV-2 é o atual. O SARS-CoV foi o primeiro em 2002.
2003 que apareceu. Não, na verdade, o SARS-CoV-2, portanto, sim, exatamente, é o coronavírus, mas, de facto, houve 2 surtos em... estou aqui a ler, portanto, no site do Ministério da Saúde. Sim. Portanto, entre 2002 e 2003, Exato. houve um síndrome síndrome respiratório aguda grave, que é o coronavírus SARS-CoV. E depois, em 2012, inclusive, houve outro tipo de coronavírus, que neste caso foi mais aplicado no Médio Oriente, que é o síndrome respiratório do Médio Oriente. Exato. Que era provocado pelo MERS, portanto, MERS-CoV, exatamente. Mas, para, portanto, contextualizar um pouco este coronavírus, o Covid-19, há que ter consciência que, na minha história de vida, nos meus 25 anos, e presumo eu, desde a febre amarela ou desde a febre espanhola, da gripe espanhola, nunca se assistiu a um vírus que tivesse tanta, portanto, uma exposição e uma contaminação tão elevada, porque isto, como disseram, isto propaga-se de uma maneira que, reparem, como é o caso da Itália, que agora está em quarentena completa, isto é uma coisa que, de um momento para o outro, numa semana, e vocês certamente aperceberam-se isso, numa semana, o número de casos cresceu de uma maneira exponencial, e apesar deste vírus ter surgido, portanto, em Wuhan, na China, em 2019, já está a propagar-se há meses, e nesta última fase estamos a assistir a um surto ridículo. Como sabem, portanto, as pessoas mais velhas, portanto, mais idosas, com sistemas imunitários mais enfraquecidos, ou até mesmo pessoas com problemas respiratórios, por exemplo, pessoas com pulmão, pessoas que sofrem, por exemplo, de obesidade, pessoas que sofrem de tabagismo, portanto, fumadoras. Isto são pessoas que têm mais riscos ainda, e a contaminação realmente é muito difícil prevenir e parar o crescimento do vírus e estabilização da propagação, porque, lá está, como disseram, fica em superfícies, é transmitido por via respiratória, portanto, basta o vírus estar no circuito fechado de ar, que automaticamente contamina os à volta, né? E torna-se muito preocupante, realmente, porque dos efeitos, os casos continuam a surgir, e agora temos pelo menos 2 mortes em Portugal, desde a data de realização deste podcast. Portanto, é um bocado assustador. Eu acho que a maior preocupação de toda esta situação é que, realmente, no espaço de uma semana, o mundo mudou de tal forma, ou seja, Sim. O mundo que nós conhecíamos há 2 semanas atrás já não existe. E eu acredito que nunca mais irá ser o mesmo. Não da mesma forma. De todo. O que é que vocês acham? O que é que tu achas, Ricardo, disto, por exemplo? Eu acho que eu espero que nunca volte a ser o mesmo, que é no sentido que vamos estar melhor preparados para uma eventualidade desta. Quero acreditar também que sim, que isto poderá ser um wake-up call para realmente percebermos que mundialmente, não só a nível da União Europeia, mas como a nível do mundo, nós não estamos preparados para lidar com um outbreak, com uma pandemia a este nível. E, como disseste bem, André, este vírus, apesar de ter uma taxa de mortalidade reduzida, há pessoas a morrerem, e basta termos uma mutação deste vírus para começar a afetar faixas etárias cada vez mais novas. Imagina, em vez de ser dos 60 para cima, temos um caso de uma pessoa que morreu com 40 anos, com 30 anos, com 25 anos, já se torna altamente preocupante, não é? Acabei de receber a informação de que temos mais 2 casos positivos na Ilha da Madeira, agora mesmo. A sério? Portanto, neste caso já temos 3 casos confirmados cá na ilha. São todos no mesmo hotel, portanto... não tenho essa informação. Ainda não tenho essa informação. Ela teve de interagir com pessoas, e todas essas pessoas são... Exatamente. Aliás, ela já estava aqui desde o dia 12. Portanto, desde o dia 12 eu acredito que houve muita gente que teve contacto com ela, não é? Claro, e especialmente porque o período de incubação do vírus, portanto, é de 2 a 14 dias. E portanto, a transmissão por pessoas assintomáticas, ou seja, que não têm sintomas, é algo que não se pode ver, né? Não se pode medir, não se pode... O máximo que podemos fazer é precaver, lá está, isolar-nos, é ter a consciência do distanciamento social, essas coisas assim. Já agora,
Desculpa interromper-te, mas entretanto, aquilo que eu vou dizer logo a seguir, pronto, take with a grain of salt, porque na realidade nenhum de nós é formado nesta área, isto é tudo à base da informação pública que nós temos acesso. Estamos a fazer apenas estamos a ter um olhar crítico e de pura discussão sobre este assunto. Nós não queremos de todo estar aqui a falar com certezas nem absolutos, e eu acho que todos nós concordamos aqui, obviamente, no Skillocast sobre isso. Nós estamos apenas a ter uma discussão, mas aquilo que eu ia dizer é que eu acho, não tenho completa certeza, mas eu acho que ainda não houve nenhum caso de alguém que, entretanto, recuperou do coronavírus e foi novamente infectado pelo vírus. Pois, eu também Não tenho a certeza. Conhecimento também não. Aliás, neste momento estão-se a tentar desenvolver a vacina para o vírus. A China diz que já teve sucesso, inclusive na Alemanha também estão todos os efeitos estão a ir para o desenvolvimento de uma vacina, mas para todos os efeitos, como qualquer vírus, como por exemplo a gripe, uma vez que a pessoa ganha imunidade, digamos assim, ou resistência ao vírus em si, a pessoa não tende a ficar infectada. Portanto, à semelhança dos coronavírus anteriores, também pela minha falta de informação, não vou afirmar com certeza, mas eu presumo que, portanto, pessoas que já passaram e foram infectadas e curaram-se, não creio que essas pessoas sejam riscos, né? Não há risco para essas pessoas voltarem a ser infectadas. A não ser que, lá está, como a gripe, como vocês sabem, a gripe comum, né? É um vírus que está em perpétua adaptação, mutação e adapta-se constantemente. É por isso que nós ficamos engripados e depois pode ser 1 ano, pode ser 2 anos, basta termos o sistema imunitário um bocadinho mais fraco e aquela tipo específica de vírus ser um pouco diferente, que o nosso corpo não consegue reconhecê-lo. E isso poderá ser realmente um fator de preocupação. Eu quero entretanto, falar agora mais um pouco sobre o isolamento social e o facto de estarmos em quarentena. E gostaria de perguntar, por exemplo, ao Ricardo e também o pessoal lá em casa, muitos deles até que possam estar a ouvir isto, possam estar ao mesmo tempo do que o Ricardo está em isolamento social ou até mais tempo. Eu gostaria de saber, a nível da tua experiência, o que é que tu tens sentido e o que é que tu tens feito para te manter ativo, não é? A nível físico e até mental, o que é que tens feito a esses níveis para não perderes completamente a tua sanidade mental? É assim, em termos de saúde física, eu vou fazendo exercícios no quarto, lá vou inventando os exercícios, ou encho mochila com livros ou pesos e uso isso como peso em si. É uma questão de ser um bocado criativo nesse aspecto. Qual era a outra questão? A questão era a nível de mental. sanidade mental, o que é que tu tens feito para não desenvolveres coisas piores, não é? Não sei. Sim. Tipo, de qualquer das maneiras, eu tenho um projeto pessoal que estava desenvolvendo para a faculdade, entretanto, não disseram nada em relação a isso, porque eu continuo a trabalhar nisso e sempre vou me entretendo com esse projeto. Também gosto de desenhar e, enfim, é basicamente o mesmo que eu fazia antes, porque eu sempre fui uma pessoa de ficar em casa, portanto eu sou um bocado um perito de atividades de fazer em casa, sem ter precisado. Em relação ao distanciamento social, eu noto que aqui, pelo menos no Porto, as pessoas estão levando isto bastante a sério. Por exemplo, eu não nasci, não é como se eu tivesse sempre sido de casa, bem, se eu soubesse disto todos os dias, mas pelo menos os dias que eu tive de sair para o supermercado, toda a gente parecia estar a respeitar muito bem o distanciamento social, ninguém se aproximava muito um do outro. Curiosamente, os que estavam mais, eles que não se importavam mais com essas medidas e que quase não faziam esforço nenhum para se distanciar, são os grupos de risco, que são as pessoas mais Exatamente. Aliás, se me permitem, eu, por acaso, pela minha experiência, e em particular no aeroporto de Lisboa, portanto, eu, como disse, vim para cá há 2 dias e passei pela experiência de estar no aeroporto de Lisboa, no Terminal 2, as pessoas não têm, pelo menos pela minha experiência, não fazem por ter distanciamento social.
E isto é uma coisa que me alertou bastante no aeroporto, porque eu fazia questão de ter pelo menos 1 metro entre cada pessoa em qualquer direção, para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita, o que for. Assim. Mas as pessoas não tinham. Sim, claro. Então, Para cima é mais complicado, mas sim. Nós Claro. percebemos. Claro, eu sei. Mas não havia essa sensibilidade. Aliás, o próprio aeroporto de Lisboa não aplicou medidas preventivas ou de triagem, digamos assim. Eu cheguei à Madeira, fui logo, portanto, deram-me um questionário com 3 perguntas, nas quais perguntavam se eu tinha sintomas, portanto, febre, ou falta de dificuldade respiratória, ou tosse. E perguntaram também se eu tinha estado em algum país, ou alguma área, algum local, que foi exposto ao vírus, portanto, por exemplo, Itália. Exato. Portanto, houve este despiste, né? E claro que tive de fornecer os meus dados, portanto, a minha morada, o meu nome, essas coisas todas. E presumo eu que qualquer dia vai-me bater cá à porta a GNR ou qualquer coisa do género para ver realmente se estou a manter a quarentena. Mas, e para além disso, também houve um despiste com a medição de temperatura. Mas em Lisboa isso não aconteceu. Ninguém mediu a temperatura, não houve nenhuma tentativa, nem pela parte do aeroporto, nem por parte das pessoas que lá estavam, de realmente promover o distanciamento social ou a triagem. E acho que nesta altura específica, entre aspas, do campeonato, acho que é preciso ter mais rigor na aplicação destas coisas, porque se até a própria União Europeia está a fechar as fronteiras para dentro e para fora, né? Acho que é preciso ter mais rigor e fico feliz por saber que no Porto está a haver esse cumprimento desse distanciamento social, mas em Lisboa não está. A nível de distanciamento social aqui na ilha, eu tive que ir ao supermercado ontem de manhã e, portanto, havia uma fila, não é? No supermercado. Uma fila na qual nós tínhamos que esperar até que alguém ou um grupo de pessoas saísse, portanto, das caixas, não é? Caixas registradoras, para alguém entrar. Cheguei lá e, se não me engano, nós esperamos uns 30 a 35 minutos para entrar. Epá, é chato, é verdade, mas pronto, é compreensível completamente. Então, nós realmente, dentro do super em específico, nós conseguíamos andar sem qualquer tipo de problema, e sempre com atenção no distanciamento social, mas o que era raro, porque o supermercado até não estava assim tão cheio. Portanto, até nesse nível, eles estão a ter muito cuidado com aqui, eu acho que estão a ter em todos os locais, e efetivamente até na farmácia, apesar que as farmácias são espaços mais pequenos, tem que haver um maior controle. Na própria fila em si, havia, lá está, no mínimo 1 metro de distância de cada pessoa que esteja na fila, portanto, a partir daí já temos uma consciência comunitária maior. No entanto, havia sempre aqueles gajos, né, que não compreendiam aquilo, só reclamavam da situação e até comentavam que isto agora todo mundo está com medo, já não se pode aproximar, mas sempre com aquele tom de desinteresse, de desdém. Enfim, sempre haverá pessoas, e eu costumo dizer que as pessoas que estão a ter menos cuidado, costumo dizer que isto é completamente um fenómeno de seleção natural a trabalhar por vias subliminares. Não sei se vocês concordam. Na minha opinião, a questão é... Claro que podemos ver as coisas, neste caso, o número de pessoas empatadas, etc., numa perspectiva de seleção natural, porque se as pessoas não têm cuidado ou consciência sobre o que estão a fazer e sobre o risco que estão a aplicar a si e aos outros, claro que essas pessoas vão ficar contaminadas e vão ficar doentes, etc., o grande problema é que estas pessoas também estão a contaminar outros. Exato. E para mim, esse é que é o grande problema, e aí não posso dizer que é 100% de seleção natural. Portanto, diríamos que cada um de nós aqui, não nós em específico, mas cada um de nós aqui é um potencial assassino nesta situação. Eu diria que, repara, nós estamos em quarentena os 3. E a Tânia também. Portanto, para todos os efeitos, nós estamos a fazer o que nós podemos para não sermos vítimas da seleção natural, digamos. Sim. Eu gostava de acrescentar a um tópico que foi dito anteriormente, portanto, sobre a questão do lado mental, portanto, da saúde mental associada à quarentena, né? Sim. E o que eu reparo é que, por exemplo, em Itália, que digamos que é pelo menos na minha perspectiva, é o foco na Europa do coronavírus, do Covid-19,
O que eu reparo é que as pessoas têm tentado apoiar-se umas nas outras, no sentido comunitário. Portanto, vão à varanda, à janela, vão Exato. cantar, vão bater palmas, vão, de certa maneira, vão tentar apoiar-se uns nos Há um outros. grande sentimento, E isso, há um grande certamente, sentimento patriota agora, não é? Que foi redescoberto quase. Ora, separados sim, eu até existe a diria, união. O quê? Separados sentimos mais união. De certa forma, sim. Eu acho que aqui em Portugal isso era possível, não achas, Eu acho que sim, João? não, mas é isso que eu estou a dizer que eu sinto, eu não estou a brincar. Eu acho que neste momento, olha, quando o que eu estamos sinto, eu separados, acho. sentimos mais unidos. Sim, porque eu acho que para todos os efeitos. Aliás, não diria quando estamos separados necessariamente, porque para todos os efeitos nós podemos estar separados fisicamente e com uma limitação óbvia e bem delineada portanto, onde é que o espaço começa e acaba, portanto, onde é que é quarentena e onde é que não é. Mas, como tinhas dito, Ricardo, e disseste bem, nesta separação existe de facto uma união. E acho que em Portugal isso também é claramente visível. Aliás, eu lembro-me, como não sei se assistiram a isto, mas eu em Lisboa, eu lembro-me que às 10 da noite as pessoas batiam palmas e mostravam, portanto, solidariedade para os profissionais de saúde, para os profissionais, portanto, que estão a tentar fazer o seu possível para resolver esta complicação. Exato. E, aliás, também acho que isto será uma boa oportunidade, na minha perspectiva, vendo, portanto, o positivo no negativo, né? Acho também uma boa oportunidade das pessoas também relacionarem-se, portanto, dentro do seio familiar. De uma maneira completamente diferente, sim, e que geralmente Sim, não... eu dou o exemplo, por exemplo, dos pais que agora, como estão de quarentena com os filhos obrigatoriamente, passam mais tempo a fazer atividades com os filhos. Silver lining. Sim, exatamente, é um silver lining, porque de facto esta situação é horrível. O facto de estarem a morrer pessoas todos os dias, o número de infectados estar a crescer exponencialmente. Aliás, reparem, portanto, quando eu digo exponencialmente, refiro-me, portanto, imaginem, se neste preciso momento, não é o caso, vou só utilizar isto para efeitos de exemplo, se existem 100 pessoas infectadas agora, assiste-se a um crescimento de 47%, vamos dizer, por dia. Portanto, se hoje nós temos 100 pessoas infectadas, amanhã temos 147, e depois temos 200 e tal, e depois temos 300 e é sempre 47% do número anterior. E como tínhamos referido também, como isto demora algum tempo a manifestarem os sintomas, há muitas pessoas que estão certamente infectadas, não têm sintomas, e isto remete tudo, portanto, para um aumento exponencial do vírus. Né? Exato. Exato. Em completo contraste, no entanto, de nós estarmos aqui a dizer que existe um grande senso de comunidade e etc., eu acredito que nos Estados Unidos isso já não aconteceria. Aliás, nos Estados Unidos, enquanto aqui na Europa estamos a comprar papel higiênico, lá na Califórnia, se não me engano, estão a comprar armas à torta e à direita. Sim, eu vi essa história também. E isso é um bocado assustador porque mostra que as pessoas estão a ceder ao medo. Não, estão a pensar que isto vai ficar tipo um cenário pós-apocalíptico e tem de defender a comida e a família. Não, tem que defender o papel higiênico. É tipo. Joga os papéis higiênicos para cima deles. Devo dizer que, por acaso, a nível profissional, portanto, o Ricardo já ali falou que a faculdade dele fechou, entretanto está a trabalhar num projeto, não é? Para a faculdade, só que, entretanto, não há perspectivas de entrega desse trabalho, nem de... Não, até porque os professores estão em contato com a gente, mas não falam realmente em datas de entrega e é só tarefas basicamente, mas não há nada assim. Exato. Pois, porque também temos que ver que realmente o vírus, as previsões eram para 24 de março, depois aumentaram para 7 de abril, e agora até especula-se que o vírus pode inclusive chegar até maio, portanto, e junho. Acho que ainda é um bocado muito cedo para realmente determinar até que ponto é que podemos voltar a resumir a nossa vida cotidiana. E eu fico a pensar, por exemplo, na minha faculdade, cada das tem pessoal que está em escultura e os trabalhos deles são todos feitos na faculdade. E a faculdade está fechada. E é assim, no meu caso, que é design, isso uma pessoa consegue fazer por computador, agora a escultura não é assim tão fácil. Exato. Aliás, e para os próprios materiais, a pessoa tinha que se deslocar para comprar. É sempre lá. No teu caso, João, como é que se passou toda esta situação na tua faculdade? Queres falar um pouco sobre isso?
Posso falar, sim. Portanto, eu sou estudante de Psicologia no ISPA, Instituto Superior de Psicologia Aplicada em Lisboa. E o ISPA lá está, portanto, antes das aulas serem suspensas, portanto, eu também estou numa situação em que as aulas presenciais estão suspensas. A partir, se não me engano, dia 24 de março, iremos retomar as aulas em formato digital, através dos Moodles e dessas novas tecnologias que nos permitem realmente ter aulas à distância, porque, ao contrário de esculturas, etc., o nosso ensino depende muito, não depende tanto, aliás, destes materiais, destas obras-primas, matérias-primas, devo dizer, é mais portanto, da parte teórica e da parte prática que pode ser realizada à distância, sem dúvida. Mas, de facto, o ISPA, desde o início, antes de ser obrigatória esta quarentena e a suspensão, portanto, presencial das aulas, já o ISPA tinha, portanto, protocolos, digamos assim, tinha salas designadas para, se houver algum caso de coronavírus em que a pessoa de repente tenha sintomas, uma sala para isolamento social. Existem, pelo menos no ISPA, protocolos para lidar com esta situação. Se bem que acho que ninguém estava à espera, e ninguém, não só no ISPA, mas no país e no mundo, ninguém estava à espera que as coisas chegassem a este ponto. E acho que se calhar é um pouco por aí também que nós agora estamos a tentar reavaliar a nossa situação e a situação e o que é que podemos fazer perante as circunstâncias em que estamos. Portanto, ainda bem que nós temos a internet e o ensino à distância. Porque... Sim, sem dúvida. Imagina só toda esta história da quarentena se nós não tivéssemos a internet. Não, ninguém fazia nada. Aliás, se não tivéssemos a internet, nem sequer havia a propagação de informação a nível mundial. Pois não. Sim. Não saberíamos, provavelmente, como é que estaria a situação toda na Itália ou na Espanha, por exemplo. Sem dúvida. E, por exemplo, a internet está a ser um apoio incrível, por exemplo, para a divulgação de informação, para a recolha de informação, portanto, pessoas que estão em quarentena que conseguem dar o seu testemunho, profissionais de saúde que conseguem apelar a grandes quantidades de pessoas através destes recursos online, e sem isto certamente estaríamos muito mais sós, digamos assim, a lidar com as coisas a nível nacional. Completamente. Aliás, devo dizer que sem internet eu não teria trabalho neste momento. E já agora, para o pessoal que sabe, eu trabalho com marketing digital e devo dizer que, pronto, a realidade mudou, é verdade. No entanto, o meu trabalho nunca foi tão necessário como agora. Tive que resolver vários problemas para os meus clientes, na qual que agora temos que nos adaptar a esta toda nova realidade, e há clientes que agora estão a fazer com que os seus serviços sejam disponíveis online, que vendas de produtos sejam agora disponíveis online, através de lojas online e etc. Portanto, eu tenho tido. Agora, lá está, cabe a mim ter a gestão de tempo, que é o atual desafio, não é? Que muitas das vezes estávamos habituados a sair de casa e a fazer qualquer coisa fora de casa, e depois em casa organizava o meu horário, e agora as coisas mudaram, na qual eu até posso já, para fazer aqui uma ponte para o próximo tema que eu queria falar, que é, eu realmente tenho feito uma rotina diária, e a minha rotina começa logo por acordar a horas que num dia normal, numa situação normal, acordaria. Por exemplo, entre as 7 e as 9 eu acordo sempre a essas horas, coloco o despertador, acordo com o despertador e logo a seguir, pronto, faço a cama e visto-me como se fosse para sair de casa, só que não saio de casa. Porque, apesar disto tudo, eu acho que isto também faz um refresh na mente, ou enganamos a nossa mente, é que realmente está na hora de trabalhar e está na hora de fazer qualquer coisa, só de fazer estas ações diárias. Sim, lá está, também voltando à questão da saúde mental, acho que certamente também contribui, seja a nível de projetos pessoais como o Ricardo, seja a nível de rotina como tu tens e de trabalho. Acho que é importante as pessoas estarem ocupadas e estarem a tentar desenvolver-se dentro do possível noutras componentes. Portanto, se a pessoa tem por hábito sair à noite, ou tem por hábito socializar e é uma pessoa mais social e mais extrovertida, se calhar também poderá ser uma oportunidade de ter esses comportamentos, mas de forma virtual. Também é algo que eu assisto muito. Agora há uma aplicação no telemóvel que é o House Party, não sei se conhecem. Eu por acaso já ouvi falar, mas eu ainda não experimentei.
Portanto, é uma aplicação que permite, se não me engano, até 6 pessoas. Eu usei-a uma vez, para todos os efeitos, mas permite até 6 pessoas estarem em videochamada e brincarem e socializarem, etc, etc, entre si, o que também certamente promove, portanto, uma saúde mental maior do que um isolamento completo, né? Exato. Aliás, e também gostava de ver a vossa opinião sobre uma outra faceta, uma outra consequência do vírus, do Covid. Portanto, o aspecto económico. Porque com o coronavírus estamos a assistir a uma grande, digamos, eu não quero utilizar a palavra depressão, mas por todos os efeitos é isso que está a acontecer, equiparada inclusive, segundo os jornais, às consequências de uma guerra. Não duvidava. O que é que tu achas, Ricardo? Eu não duvidava que fosse. É uma comparação, acho que até justa. Aliás, eu acredito que as PMEs, acho que é PMEs ou PMEs, as Pequenas e médias empresas e portanto, é microempresas. PMEs. Sim, pequenas e médias empresas vão sofrer muito com Claro. isto. Aliás, existirão muitas pequenas e médias empresas que irão deixar de existir. Sim, Não terão que fechar. E reparem, houve aquela redução de cerca de 20% na redução da CO2 na China. Isto foi tipo lá no início, quando aqui não se propagava lá na China. Portanto, já foi há um tempo. Entretanto, o que implica é que houve muitas fábricas que tiveram de fechar por causa das doenças. O que quer dizer que são pessoas que não estão a trabalhar e estas fábricas vão ter de ficar fechadas durante um bom período de tempo devido à natureza do vírus. E quando isto tudo voltar a ficar normalizado, vai haver muita coisa para ter de recuperar. Por exemplo, o Louvre na França também fechou, só aí já estão a perder dinheiro. Então está-se a perder imenso dinheiro com isto. Claro, e para não falar do mais óbvio que é o transporte. Portanto, o transporte normalmente, por enquanto, não é automático, né? Não há carros, ou neste caso caminhões automáticos que levam as mercadorias ou drones ou o que for. Nós dependemos ainda muito de mão de obra, pessoas para transportarem mercadorias. E não só. Podemos até falar da situação regional aqui da Ilha da Madeira, que é o turismo vai sofrer uma quebra imensa. Neste momento o setor turístico é o setor financeiro, económico da ilha mais forte. Agora, só imagino que se este setor sofre uma quebra na qual está a sofrer e agora temos esta grande vontade de fazer com que os turistas saiam todos daqui para ver se nós ficamos relativamente imaculados comparado ao resto do país. Quer dizer, se este setor sofre, todos os outros setores irão sofrer ainda mais. Certamente, sim, certamente. Aliás, eu até argumento que é um facto. O turismo é o nosso ganha-pão cá na ilha e já está a sofrer consequências e essas consequências, as ramificações das consequências vão se estender durante imenso tempo, mas eu escolho ser otimista no sentido em que assim que esta crise do coronavírus, portanto, seja daqui a 4 meses, 5 meses, o que for, acabar, eu acredito que as pessoas vão precisar de espairecer, digamos assim, e eu acredito que as pessoas também vão procurar continuar a terem férias. Se calhar não imediatamente, mas certamente, inevitavelmente. Eu penso que sim também, e esperemos que assim aconteça e que a sociedade e a humanidade não se quebre, não imploda em si própria. Também, pronto, enfim, os mais Sabe o que é piada? nihilistas. Eu pensava que gostava de estar em casa até a quarentena começar. Exatamente. Aliás, eu acho que isto é um dos momentos na qual as pessoas podem refletir um pouco sobre aquilo que tinham por garantido. Sim, e eu que acho que afinal não tem. Nós, como agora. Não é verdade, mas quando ressurgir o mundo como nós conhecíamos, eu acho que as pessoas vão estar mais gratas, pelo menos grande parte delas. Eu até acho que vou dizer bom dia a um estranho qualquer que passar por mim. Exatamente. Eu acho que sim também. Eu acho que isto é um momento de shift quase espiritual, digo eu. Sim. Mas a 1 metro de distância. Mas ao metro de distância. Por enquanto. Sim. Já pelo segundo. Eu acho que vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Eu acho que nós já temos bom material aqui para mostrar às pessoas. Eu acho que não estou a ver muito mais coisas que possam ser ditas. Conclusões então, Ricardo. Eu diria Como queres concluir? Está todo lixado.
Não vamos pensar assim. João, Não sei se quereria partir imediatamente para o aspecto, portanto, das conclusões, mas se for para concluir algo desta situação e que neste podcast, gostaria, lá está, que depois desta pandemia, que houvesse um cuidado especial, seja em protocolos de contenção, seja em protocolos portanto, de avaliação e como é que eu te explicar? Espero que haja uma maior consciência que as consequências de um vírus não são tão pequenas como as pessoas podem pensar. Não é só uma questão de estar doente. Okay? Porque isto realmente tem ramificações a nível financeiro, tem ramificações a nível social, tem ramificações a nível psicológico. E para todos os efeitos, acho que o mundo não está preparado para uma outra circunstância assim de virologia. de todo. Eu acho que Aliás, não é eu até argumento que, e espero que ninguém fique com ideias, como é óbvio, mas se a próxima guerra mundial não for travada com armas nucleares, certamente será travada com armas bioquímicas. completamente. E com os avanços da tecnologia, como por exemplo o CRISPR, como por exemplo portanto, genetic engineering, etc, rezo para que nunca chegue um dia em que o ser humano realmente é posto à prova e esteja perante uma extinção. Ou pelo menos digamos, um risco de extinção, porque no passado, há muitos anos atrás, e nem eu sei em que idade é que isso foi, mas há muitos anos atrás, o ser humano quase que extinguia exatamente por causa de uma pandemia. E não estou a falar necessariamente da peste bubónica ou da gripe espanhola ou do que for. Estou a falar já há muito tempo atrás. Eu até posso eventualmente procurar e depois, se me lembrar, pôr nos comentários a fonte, porque realmente nós não estamos preparados para lidar com esta situação do vírus. Seja a nível económico, seja a nível social, seja a nível de prevenção. Eu acho que a humanidade, à medida que vai evoluindo, também tem que evoluir o seu plano B, não é? Aliás, e só reparem, a América tem 378 milhões de pessoas, se não me engano, ou melhor, os Estados Unidos da América, sendo muito específico, tem 378 milhões de pessoas a lá viverem. A América, neste momento, está a passar por períodos de grande tensão social. Como disse, as pessoas estão à procura de armas, estão a ir aos supermercados e comprar tudo e mais alguma coisa. E até o Donald Trump queria comprar os direitos da vacina, né? Portanto, eu espero é que haja um aumento de uma consciência de que são nestas circunstâncias de caos, de pandemias, etc, que o ser humano tem que se unir. E neste momento sinto que há uma união a nível mundial, portanto, investigadores chineses que estão a colaborar com a Europa, os europeus que estão todos juntos nesta situação e com as condolências, com as pessoas que morrem, com uma solidariedade, com os italianos que estão presos em casa e quarentena, com as lições que se aprendem, por exemplo, de Macau, que fechou logo as suas fronteiras e que não deixou ninguém entrar, com as nossas decisões, digamos assim, de decretar estádio de emergência, por exemplo, ou até mesmo de fechar as fronteiras quando fechamos. Acho que tem que haver um repensar das medidas e das consequências, porque, para todos os efeitos, como tínhamos dito, este vírus é grave, mas podia ser pior. E se for pior, nós não estamos preparados. Não mesmo. Imagina se a mesma taxa de contágio que tem este vírus tivesse a mesma taxa de mortalidade. Aí estávamos todos lixados. Sim, isso. Não estávamos aqui agora. Provavelmente não. Pois. Entretanto, para concluir, pronto, pessoal, fiquem em casa. Hashtag fiquem em casa, não é? Vamos manter contacto neste tipo de situações. Aliás, os criadores de conteúdo agora têm uma grande oportunidade de criar conteúdo em casa para distrair, para que as pessoas se distraiam e continuem a consumir de uma maneira saudável conteúdos até de entretenimento, não serem bombardeados com informação. Eu acho que toda a gente tem que ser informada, é verdade, mas não bombardeado, porque isso só aumenta a ansiedade e as dores de cabeça. E repara, vamos reparar que
também, como tu tinhas dito, estas dores de cabeça, etc, etc, também, e o entretenimento que as pessoas agora vão ter acesso, deve ser também uma oportunidade para as pessoas se informarem, porque não é para acederem aos desafios do Coronavirus Challenge que é lamber maçanetas para ver se apanham um coronavírus ou não. Parece Por favor, Exatamente, uau. tenham consciência cívica, pensem no outro, sabem que não vos afeta porque são jovens, pensem que vos pode afetar o vosso avô, a vossa avó, a vossa mãe, o vosso pai, os vossos tios, pode afetar os tios de outra pessoa, etc, etc. É preciso ter muita consciência social neste momento, é preciso ter muita solidariedade, não andem na rua, não andem aos cumprimentos e aos beijinhos, esperem que o vírus passe e aí podem retomar a vossa rotina de afetos, façam o que quiserem, mas por favor, fiquem em casa, tenham cuidado, informem-se com fontes de confiança, porque há também muita fake news aí. Aliás, inclusive, não sei se sabem, houve uma aplicação que mandava informação sobre o coronavírus, mas afinal era malicioso, né? Portanto, tenham cuidado, vão pelas fontes oficiais e mantenham-se seguros, mantenham-se em quarentena e isto irá tudo passar. Espero que tenham gostado, pessoal, deste Skillocast Old School. Vamos fazer desta maneira, portanto, até que isto volte tudo ao normal. Quem sabe nós voltamos a fazer este tipo de coisas assim presencialmente. Vamos lá ver como é que isto corre tudo. Vamos recuperar disto. Juntos somos mais fortes. Comentem aí embaixo o que é que vocês acham desta situação toda, aquilo que vocês têm feito em quarentena, também pode ajudar, pode dar ideias a quem está em quarentena e sente-se aborrecido e perdido e está a sofrer com isto tudo. Espero que tenham gostado. Tchau, tchau, pessoal. Até uma próxima. Peace.